você precisa perdoar. Eu quero falar que se você não conseguir liberar esse perdão, a pessoa mais prejudicada vai ser você mesmo. E nós vamos ver isso aqui dentro da palavra de Deus. Amém? E eu peço que você não saia desse vídeo, porque eu vou contar um pequeno testemunho de uma pessoa que me ofendeu muito, mas o Senhor me deu uma chave e eu consegui liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu já peço que você também deixe o seu like nesse vídeo, porque nós vamos entrar no ensinamento muito profundo que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então eu quero começar lendo para vocês algumas passagens para que vocês entendam a profundidade e a necessidade de nós liberarmos esse perdão. Amém? Então, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, o Senhor diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como que Jesus nos perdoou? Quando o Senhor Jesus estava ali na cruz do Calvário e ele estava sendo cuspido, xingado, bofeteado, humilhado, rasgado, o que que o Senhor Jesus fez? Pai, manda um raio na cabeça deles e os destrua? Foi isso que o Senhor Jesus fez? Não. Não foi isso que ele fez. Sabe o que que ele fez? Ele orou pelos seus inimigos. E o Senhor Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, porque o Senhor Jesus já tinha deixado um grande ensino aos discípulos, e ele falava: orai pelos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. E o Senhor Jesus ensinou, e ali na cruz, quando ele sofreu aquela morte dolorosa, ele deu exemplo na prática. Ele mostrou como nós devemos tratar as pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos humilham, liberando o perdão e orando por elas. E aqui também nós vemos, amados, em Mateus, no capítulo 6, no verso 14, quando o Senhor Jesus estava ali ensinando a oração do Pai Nosso aos discípulos, tem aquela parte onde na oração nós oramos e falamos: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Olha só, e no verso 6, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. E o contrário também é verdade. Pois se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não vos perdoará. Olha só que palavra profunda. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente passa correndo, nem presta atenção no que a gente está orando. Mas na própria oração a gente está pedindo: Senhor, me perdoa porque eu perdoo fulano. Me perdoa porque eu perdoo as pessoas que me ofendem. Mas na prática, na hora que a gente é magoado, ofendido, na hora que alguém tira algo que nós amamos muito, a gente no nosso interior deseja o mal para aquela pessoa. A gente deseja que aquela pessoa vá se ferrar. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque o servo de Jesus Cristo tem que amortecer a sua carne para viver em obediência e ser um espelho do que Jesus foi. Nós somos o espelho de Jesus aqui na terra. Se ele perdoou, eu e você também precisamos perdoar. Porque aqui em Mateus 6 está claro: se eu não perdoar, o Senhor Jesus também não vai me perdoar. E eu e você cometemos vários erros, escorregamos várias vezes somente um dia. Nós erramos em pensamentos, erramos em atitudes, nós também falhamos demais. E quando nós falhamos, o que que a gente quer? O que que a gente quer receber do Senhor quando a gente pede perdão? Ai, Senhor, eu menti, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa, eu não devia ter falado aquilo daquela pessoa. Ai, Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito isso. O que que você quer quando você pede perdão? Você quer ser perdoado? Então você também vai ter que perdoar. Porque se você não perdoar, você não recebe perdão. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Também temos uma passagem em Mateus 7, no versículo 2. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês medirem,
vocês serão medidos. Olha só. E aqui o Senhor vai mais fundo ainda. Por quê? Porque não é somente a respeito de perdoar ou não. A profundidade aqui é maior. O Senhor está falando com o nível de misericórdia que você usar para o seu próximo, eu vou usar com você. Então, se nós somos, de repente, pessoas intolerantes, pessoas que não toleram nada, pessoas, né, que o pessoal fala, ai, meu pavio é curto, eu não aguento muita coisa, eu não levo desaforo para casa, eu não vou perdoar. Se você está usando essa medida para medir as pessoas e as situações, o Senhor aqui está falando em Mateus 7 que ele vai usar essa medida para a sua vida. Com a porçãozinha, com a medidinha que você usa para medir os outros, o Senhor vai usar para medir você. Então você precisa prestar atenção, porque todos nós vamos ser julgados pelo Senhor. E como que a gente quer receber o perdão do Senhor se a gente não perdoa? Como que a gente quer receber a misericórdia se nós não somos misericordiosos? É para se pensar, amados. É para eu e você ter essa reflexão. Louvado seja Deus. Eu quero contar para vocês um pequeno testemunho de quando eu era nova convertida. E eu tinha uns 20 e poucos anos. E ali eu comecei a ir na igreja. E quando a gente começa a ir para a igreja, a gente tem uma pureza, né? A gente acha que todo mundo ali é santo, que ninguém ali comete erros. E aí eu tive uma decepção muito grande, porque uma pessoa ali querida, uma pessoa que eu gostava muito, e essa pessoa ali, bem assim, acho que não tinha nem um mês, amados, que eu comecei a congregar, aceitei Jesus, e essa pessoa começou a me difamar. Ela foi na casa de vários irmãos, e ela fez uma difamação tão feia que eu não vou nem aqui entrar em detalhes com vocês, porque são palavras feias, de baixo calão, e não convém aqui eu deixar, né, sobre o ouvido de vocês. Mas ela falou coisas assim horríveis ao meu respeito, coisas indecentes, que eu não vou repetir. E eu era uma jovem solteira, e eu não era nada, absolutamente nada daquilo que ela estava falando ao meu respeito. E ela foi na casa de várias pessoas e falando que eu tinha feito algo ali, que eu estava agindo assim na igreja, e sendo que era tudo mentira. Então uma senhora que conhecia a nossa família procurou os meus pais e relatou, olha, fulana está difamando a Lívia, é necessário que vocês tomem a providência, porque ela está falando para várias pessoas e já está um burburinho na igreja, vocês não estão sabendo. E ali, amados, foi feita uma reunião na igreja, né, onde sentaram os obreiros, sentaram eu, meus pais, e essa moça também sentou com o marido dela. E ali ela confessou que estava fazendo aquilo e não explicou por quê. Ela falou, eu menti mesmo, eu inventei aquilo e eu não sei por quê. Eu não vou com a cara dela e eu fiz isso porque eu queria prejudicar ela. Ela confessou tudo. E aí o irmão falou, você tem que pedir perdão para ela. E ela me pediu um perdão porque ela estava sendo obrigada a me pedir perdão, né, pelo pastor ali. Ela pediu um perdão, mas eu vi que não era um perdão, um pedido de perdão verdadeiro. E ali, amados, o que aconteceu? Eu fui para casa muito triste, muito chateada, né? Aquela minha ilusão de que todo mundo na igreja era santo caiu por terra. E foi uma grande decepção para mim, porque uma pessoa nova convertida espera ser acolhido, né? E não já que se levante uma calúnia ali sobre a vida dela. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, porque se na igreja tá igual é no mundo, o que eu vou fazer dentro da igreja? Mas eu quero falar para vocês que o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, que ele falou assim no meu coração. Por que você vai sair da igreja? Tem tantas pessoas boas lá também. Só por causa dessa pessoa você vai querer deixar esse novo e vivo caminho? E aí o Espírito Santo começou a me mostrar que lá dentro também tinha pessoas que estavam buscando viver em santidade, pessoas irrepreensíveis, pessoas que estavam ali realmente querendo fazer para Deus com sinceridade de coração, pessoas verdadeiras. Então, ali o Senhor me ensinou que o trigo cresce junto com o joio. Eles vão crescer juntos e essa separação só vai ser feita naquele grande dia. Então, eu aprendi
que nem todo mundo na igreja é santo, mas que eu precisava aprender a conviver com essas pessoas, eu precisava crescer no meio deles. E ali eu falei, não vou sair da igreja, vou permanecer. Mas aí eu falei para Deus, e agora, Senhor, como que eu vou perdoar essa pessoa? Para mim isso é impossível, Senhor, porque meu coração está ferido, meu coração está magoado, eu tenho raiva dessa pessoa, eu vi que essa pessoa não pediu um perdão sincero e eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar porque o perdão é uma decisão. E eu quero que você anote essa chave. Se você puder, anota. O primeiro ensinamento que eu quero trazer aqui para você é que o perdão ele é uma decisão. O primeiro passo é que você precisa decidir perdoar. Porque quando você decide perdoar, Satanás ele já perde 50% do território. Porque você, por causa da obediência, o seu temor a Deus, você decide que você vai perdoar no seu coração. Senhor, eu decido, eu vou perdoar. E você já declara com a sua boca. Porque tem pessoas, amados, que são ofendidas, essa pessoa começa já a abrir a boca e fala, eu não vou perdoar. Eu nunca vou perdoar essa pessoa, o que essa pessoa fez não tem perdão. O que essa pessoa fez comigo não se faz. Essa pessoa tirou a razão da minha vida, eu não vou perdoar. E você já está dando a sua boca para Satanás, usar ela para declarar que você não vai perdoar. Quando você declara com a sua boca que você não perdoa, Satanás já vai vir, já vai colocar a raiz da semente de amargura e você vai morder a isca de Satanás, porque a isca de Satanás é a ofensa. Então você primeiro precisa decidir, declarar com a sua boca, Senhor, em voz alta, eu decido perdoar. E você vai para os pés da cruz e você vai orar, Senhor, para mim isso é impossível, mas para ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. E você começa a declarar. A segunda chave que eu quero deixar para você é essa. A segunda chave é você começar a orar por essa pessoa. Sabe por quê? Na palavra do Senhor está escrito, orai pelos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Quando você começa a orar por essa pessoa, Senhor, eu estou entendendo aqui que essa irmã, essa pessoa, ela foi usada pelo demônio para me ofender. Essa pessoa está sendo destruída por este demônio, porque esse demônio está afundando a vida dela, usando ela para espalhar o mal, para semear o mal, e quem planta o mal, ele vai colher o mal. E você começa a orar por essa pessoa, Senhor, liberta essa pessoa desse demônio que está usando ela para me prejudicar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme e que o Senhor também me livre do mal. Quando você passa a orar por essa pessoa, o Espírito Santo já vem, vai limpando o seu coração. E sabe qual que é o resultado? Por incrível que pareça, pode até parecer mentira, mas você vai começar a amar essa pessoa. Porque eu vou contar para vocês que essa irmã que me difamou ali, como eu relatei para vocês, eu comecei a orar. Eu comecei a orar por ela. E o Espírito Santo começou a gerar no meu coração uma misericórdia, uma piedade por ela. E eu me lembro que estava próximo da data do aniversário dela. E ela comentava com todo mundo lá na igreja, poxa, ninguém nunca fez um bolinho para mim. Eu nunca tive um bolinho de aniversário. A infância dela não tinha sido fácil. E ali na igreja, amados, a maioria das pessoas tinha uma certa antipatia por ela. Ou seja, ninguém ia fazer esse bolo. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, faz o bolinho para ela, faz uma festinha surpresa para ela. E por incrível que pareça, irmãos, eu mesma fiz o bolo, fiz os docinhos, combinei com alguns irmãos de levarem refrigerante. E ali nós fizemos uma festinha surpresa para ela no final do culto. Irmãos, quando ela soube que era eu que tinha organizado, ela ficou tão constrangida, ela me abraçou, ela olhou nos meus olhos e aí eu vi ela pedindo um perdão sincero. Ela se constrangeu porque a última pessoa ali dentro daquela igreja que ela iria imaginar que iria fazer um bolo para ela seria eu. Era a última pessoa que ela ia imaginar, por causa de tudo que ela havia feito comigo. Então, ela me abraçou, olhou nos meus olhos e me pediu perdão. Ela falou, me perdoa, Lívia, por tudo que eu fiz e falei contra você para te prejudicar. Me perdoa, minha irmã. E aí eu vi ela com os olhos cheios de lágrimas e eu abracei ela e falei, eu já te perdoei. E ali
Nós convivemos depois disso muitos anos na igreja, em comunhão, não foi com falsidade, irmãos. Muitas pessoas nem acreditaram, achavam que eu estava sendo falsa. Mas foi uma obra linda que o Espírito Santo fez na minha vida, assim, logo no início da minha fé. E eu decidi vir falar isso aqui para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofreram muito, coisas muito piores do que essas que eu relatei, coisas muito mais profundas e pesadas. Mas eu quero falar para você que o caminho é o mesmo. Independente do nível de perdão que você tenha que entregar, o caminho é o mesmo. O caminho é a decisão, decidir perdoar. E o segundo passo, você começar a orar por essa pessoa. Porque quando você orar por ela, vai ser gerada uma misericórdia sobre a sua vida em relação a ela. E se você perdoar, você vai ser perdoado. Já pensou que lindo? O dia também que você escorregar e você precisar do perdão do Pai, ele vai falar, nossa, minha filha perdoou quando ela foi ofendida. Ela teve misericórdia quando ela foi ferida. E eu também vou exercer misericórdia sobre a vida dele, sobre a vida dela. Então faça isso. Essas são as chaves que eu queria dar para você. E se você está gostando desse ensinamento que eu estou trazendo, eu já peço que você escreva aqui, eu vou perdoar. Escreve aqui no comentário, eu vou perdoar. E eu peço também para você se inscrever neste canal. É um canal pequeno, mas está crescendo. Se inscreve para que toda vez que eu venha postar algum ensinamento novo, algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor, amados, tem me dado muitas chaves. E queima no meu coração vir compartilhar. Porque tem chaves, tem ensinos que vão além da letra aqui na Bíblia. Sabe, tem ensinamentos que são gerados no secreto. Tem ensinamentos que é só na comunhão ali, sabe? Com a boca no pó, na oração que nasce no coração. E eu preciso passar essas chaves. O Espírito Santo falou para mim, chega de guardar tudo que eu tenho derramado na sua vida só para você. Você precisa abrir a sua boca e começar a derramar as chaves que eu te dou no secreto. E é isso que eu vim fazer aqui. Eu peço que você se inscreva, porque tudo que o Espírito Santo trouxer ao meu coração, experiências e chaves, eu vou estar aqui passando para vocês. Então sejam abençoados, perdoem e vocês serão perdoados. Amém? Amados, fiquem na Shalom.